Rony Lessa resolveu abrir o bico e, pelo que os meios de comunicações informam, ele conseguiu demonstrar bons indícios para encontrar os mandantes da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Será que finalmente chegamos aos mandantes? Vamos explicar tudo direitinho neste vídeo aqui. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, todos sabem aqui que a gente vai atualizando vocês sobre o caso Marielle. Acho que é o caso que mais a gente trabalhou aqui no nosso canal nos últimos 2 anos, que é o tempo de vida do canal também, certo? Então hoje a gente vai falar disso porque se pá, esse caso está se encaminhando para o final e tem várias coisas interessantes aqui para vocês entenderem neste vídeo. Então vamos lá, esse vídeo vai ser editado pelo Fernandão. Fernandão, roda a vinheta. Rapaziada, vamos lá. Todo mundo aqui sabe que a gente acompanha esse caso há muito tempo e nós temos um vídeo documentário explicando o que ocorreu em detalhes. É um vídeo de mais de 1 hora que a gente fala da maioria dos detalhes desse crime que ocorreu, né? Quando tiraram a vida da Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, a vereadora Marielle Franco, em 14 de março de 2018, há 6 anos atrás. Bom, nos últimos dias houve algumas atualizações e eu acho importante trazê-las aqui para vocês, tá? Como a gente sempre faz na hora que dá uma atualização em que nós julgamos importantes. E essa é bastante importante. Bom galera, há alguns meses atrás foi declarado pela Polícia Federal que o Rony Lessa faria uma colaboração premiada, o que levou até o advogado dele a abandonar o caso, que é muito comum quando alguém fecha uma colaboração premiada, às vezes não avisa o advogado larga o caso. O advogado dele era o Bruno, né? Eu até conversei com ele, troquei uma ideia, um abraço Bruno, é um cara muito gente boa, mas ele acabou largando o caso, o que confirmou pra gente meio que o Lessa já tava trocando ideia pra uma colaboração premiada sem avisar o próprio advogado, tá? Então, jogaram na mídia que o Lessa iria fazer essa delação premiada, uma colaboração premiada, ou seja, ele iria colaborar com as investigações em troca de certos benefícios. A colaboração, galera, ela é um acordo que além de poder diminuir o tempo de cadeia, pode também conseguir proteção para a família do cara que está delatando, que está colaborando. Esse é um mecanismo que é trazido de outros países, inclusive, foi usado muito em uma determinada época nos Estados Unidos em combate a organizações. E ao que foi divulgado na mídia é que o Rony Lessa teria pedido, em troca da colaboração, que a justiça forneça proteção para os seus familiares. Isso quer dizer que o mandante ou os mandantes são poderosos, tá? Além disso, ele pediu a unificação da pena dos crimes dele, o que colocaria a sua pena, o tempo que ele tem para cumprir, entre 20 a 30 anos de cadeia. E ele poderia sair, por exemplo, em 10 anos com os benefícios que, enfim, existe no sistema de processo penal brasileiro, beleza? De cumprimento de pena. Mas é importante dizer, pessoal, que aquilo é uma colaboração. E colaboração premiada que o Lessa fez tem certas regras. Você, por exemplo, não pode delatar quem é seu subordinado. Ele não poderia delatar, por exemplo, o Elcio Queiroz ou o Suel, que ajudou ele no fato. A delação, ela sempre vale para quem está acima, para delatar o mandante, por exemplo. Além disso, para que a colaboração seja homologada, ou seja, a justiça dê sua assinatura e fale, olha, isso aqui é válido, pode conceder os benefícios para ele, vai nos ajudar na investigação. Para ser homologada, para que tenha validade, é preciso que a polícia confirme certos indícios e provas que são apresentados na fala do réu. Fernando, então vamos dar uma ilustração aqui para o pessoal poder entender o que é colaboração premiada. Vamos supor que você manda eu tirar a vida de alguém, entendeu? Eu não posso simplesmente chegar para a polícia e falar assim, eu quero fazer uma colaboração premiada e eu vou falar que o Fernandão mandou tirar a vida de alguém. Não funciona desse jeito. Eu posso falar, mas eu preciso apresentar indícios e provas que confirmem, sei lá, mano, mensagem de texto, gravação da nossa reunião e outras paradas que faça a investigação avançar para poder denunciar o cara que foi o mandante, certo? Para você entender. O que sabemos até agora, pessoal, é que o Rony fez isso. Ele realmente colaborou, delatou e valeu a delação. O Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, foi a público para dizer que a colaboração foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E o caso vai ficar realmente no STF. O sorteado para cuidar do caso da Marielle lá no STF é o ministro Alexandre de Moraes,
conhecido como Xandão. O caso foi confirmado como competência do STF. E isso quer dizer duas coisas. O que quer dizer um crime chegar à competência do STF? A primeira é que há alguém entre os mandantes que tem função no Legislativo Federal ou nos Tribunais de Contas da União. Segundo, a segunda coisa que nós podemos ver nisso é a tese de que foram dois mandantes, um com foro no STJ e o outro com foro no STF. Ou seja, um político com função no Rio de Janeiro e outro político com função em Brasília. Porque primeiro a colaboração do Lessa foi para o STJ, mas depois ele citou um novo nome que foi para o STF. Então certamente alguém que tem foro no Rio e alguém que tem foro em Brasília. Daí sobe tudo para o STF. E o que a imprensa sabe até agora em relação à colaboração do Rony Lessa, o que ele falou do documento, a gente vai contar aqui para vocês neste momento. O que saiu até agora é que Lessa teria se encontrado com os mandantes da execução da Marielle e Anderson Gomes. E ele fechou o serviço dos caras, apertou a mão dos caras, enfim, vocês já sabem o que aconteceu no dia 14 de março de 2018, certo? Depois desse encontro, passou um tempo, o Lessa executou o serviço, então, segundo veículos de comunicação como a Globo News, CNN, Metrópolis, Rony Lessa, pela primeira vez na colaboração premiada, assumiu ter realmente tirado a vida do Anderson Gomes e da Marielle Franco. Lógico que o nome dele já estava no centro do processo, tanto pelas investigações quanto pela colaboração premiada do motorista do carro no dia do crime, o Elcio Queiroz. Segundo o jornalista César Tralli, o Lessa, depois de cometer as execuções, teria voltado a se encontrar com os mandantes por conta de preocupação. O Lessa foi dizer para eles que o bicho estava pegando. Veja, pessoal, eu acredito que o Rony Lessa não tinha noção do quanto a sociedade iria repudiar o que aconteceu. Fora que o crime acabou virando pauta durante muitos meses na imprensa e nas redes sociais. Na verdade, já ocorreram várias execuções de políticos no estado do Rio de Janeiro, sobretudo na Baixada Fluminense, tá? Eu creio que nem os mandantes, nem o Lessa, isso é uma opinião minha, tinham noção de como tudo isso iria repercutir. Então, segundo o Tralli, os mandantes teriam tranquilizado Lessa, dizendo que não daria muita coisa para ele. Obviamente que, ao que tudo indica, esses mandantes são homens poderosos, pois movimentariam a máquina para abafar o caso. Conseguiram movimentar a máquina para abafar o caso? Bom, já são 6 anos de investigação e ainda não chegaram nos mandantes. Segundo o Lewandowski, o nosso ministro, agora está perto de chegar. Então quer dizer que os mandantes são poderosos no Rio de Janeiro e perigosos sim, e de certa forma conseguiram movimentar a máquina para postergar essas investigações. Então vamos lá, o Lessa se encontrou com os mandantes, fez o serviço, depois voltou a se encontrar com os mandantes, segundo a imprensa, para falar sobre a repercussão que estava tendo no caso. E galera, sabe o que me mantém achando que os caras são poderosos no Rio de Janeiro? O Lessa pediu, como eu já disse antes, o Lessa pediu para a Justiça e para a Polícia Federal que eles garantam a segurança da família dele. E eu realmente espero que a família do Rony Lessa esteja e fique bem. Agora, o quanto foi pago, os termos da contratação impostos a Lessa, o que Lessa impôs, quem foram os mandantes, nós ainda não sabemos. Mas é a primeira vez que o Rony Lessa realmente confessa que ele tirou a vida da Marielle Franco. A suspeita de ser dois mandantes, um com função no Rio de Janeiro e outro com função em Brasília, levaram veículos de imprensa como a UOL a reforçar a tese de que os mandantes podem ter sido supostamente, isso que tá falando é o UOL, os irmãos Brazão, Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão. Já fez um vídeo aqui contando a história do Domingos Brazão para vocês. O Chiquinho Brazão, ele é deputado federal em Brasília, e o Domingos Brazão, ele é conselheiro vitalício do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos atualizar para vocês conforme as notícias forem chegando, e aí nós avisamos novamente. Mas a gente vai deixar uma fonte muito interessante aqui, que é o Insta da Vera Araújo, @VAraújo1. A Vera tá correndo atrás dessas informações e ela vai publicar boa parte delas no Insta. Também acompanhem a gente, pessoal, no nosso Insta, @JoelPaviotti, que eu vou atualizando vocês por lá também de tudo que seguir, tudo que acontecer, porque pelo que a gente tá vendo, estamos perto do final mesmo. Eu falo do Instagram da Vera porque, cara, a Vera Araújo foi uma pessoa que desde o primeiro minuto do que aconteceu, ela estava cobrindo o caso. E foi ela que descobriu testemunhas, foi ela que batalhou para que esse crime fosse desvendado, pelo menos ali dentro do Rio de Janeiro, com unhas e dentes. Então, assim, a Vera é uma pessoa que manja muito disso daí e é interessante dar os créditos para ela. E aí você vai lá no @JoelPaviotti também, que a gente sempre faz atualizações para lá, tá? Agora vocês podem estar se perguntando assim, ó, Joel, será que
realmente agora a justiça vai chegar nos mandantes e vão condenar os caras de verdade? Eu, Joel Paviotti, depois de tudo que estudei, particularmente acredito que sim. Sim, o crime está prestes a ser solucionado de verdade. Aliás, eu tenho certeza disso. Porém, eu não sei como eles serão punidos, e isso me traz uma angústia. Já faz 6 anos que o crime aconteceu e eles ainda serão, se confirmar os mandantes, eles forem denunciados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, tá? Eles terão direito a ampla defesa, julgamento em várias instâncias e certamente vão cumprir boa parte em liberdade. Quando terminar todos esses trâmites, talvez cumpram 5, 6 anos e depois saiam. Se forem ricos, continuarão ricos. Se forem políticos, continuarão sendo eleitos e controlando milhares de votos em 2 regiões. E é assim que as coisas acontecem no Brasil. Mas eu ainda espero e tenho esperança que esses mandantes, eles peguem uma pena alta e eles paguem realmente uma boa parte do que eles devem para a sociedade e inclusive para a família do Anderson Gomes e da Marielle, que perderam essas 2 pessoas muito importantes para eles. Esperamos que realmente tudo se resolva da melhor forma possível e que a justiça seja feita. Conforme foram saindo outras questões relacionadas ao Lessa e a colaboração dele, vamos gravando os vídeos e atualizando aqui para vocês. A gente não vai deixar vocês na mão, mas vamos aguardando, porque esse vai ser um processo demorado e certamente os mandantes são pessoas muito poderosas no Rio de Janeiro e por consequência no Brasil também, certo? Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sou Joel Paviotti, vim mais uma vez aqui falar um pouco para vocês sobre esse caso, beleza? Então, se vocês quiserem também ajude a gente no Apoia-se, a partir de R$2 vocês já tem conteúdos exclusivos que a gente produz só para vocês, exclusivos. A gente vai ter uma live falando sobre lavagem de dinheiro, umas coisas interessantes aí. E se possível faz um Pix também para ajudar a gente, porque esses vídeos de notícias, como a gente tem que fazer rápido, eles custam mais caro também. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço a todos, fui, valeu.